Fala, amigos da 4D TV, passando aqui para atualizar você sobre o Internacional, que tem início de decisão contra o Maracanã nesta terça-feira e deve ter boa parte do time preservado ou misto. E Borré tem suspeita de lesão, pode desfalcar o Inter aí pelas próximas semanas. Tudo isso a gente fala nesse vídeo e também sobre um cara que já foi titular, já foi um dos principais jogadores e agora está precisando de oportunidade para resgatar o seu futebol. Eu te falo sobre isso neste vídeo, mas antes eu te peço que curta o vídeo e principalmente se inscreva no nosso canal. Isso é super importante para a 4D TV continuar crescendo e assim o nosso conteúdo chega a mais pessoas, beleza? Então, o Inter que venceu de virada, né, o Juventude no último final de semana, no último sábado, com grande destaque de Alan Patrick, 3-1, o Inter se aproxima do G4 com essa vitória, tá ali no G6, mas agora muda o seu foco para enfrentar o Maracanã na Copa do Brasil. Pouco tempo para treinar, um desgaste enorme de jogos até a parada da data FIFA e por conta disso o técnico Roger Machado indicou que vai sim fazer boas e grandes preservações para enfrentar o Maracanã nesta terça-feira. Tudo inicia pela lesão de Borré, né? Ele que tem uma suspeita de lesão muscular, a tendência, né? O Inter ainda não divulgou o resultado do exame, nem nada sobre isso, mas a tendência é que ele tem assim, que isso se confirme a lesão, que ele fique aí de fora pelo menos 15 dias, né, 2 semanas. O Colorado deve atualizar aí em breve como é que tá o quadro dele. E aí o problema do Inter para montar esse time começa pelo ataque, porque sem Borré, a única opção de fato de referência como ataque é o Ener Valencia. Isso porque o substituto imediato é o Borré, que tá lesionado, né, a tendência é que se confirme isso. O Luca e o Ricardo Matias também estão se recuperando de lesões. Aí, não sendo o Valencia, o Roger teria outra opção que mudaria o restante do ataque também, que é utilizar o Wesley como falso 9. Ele disse até na entrevista coletiva que gostou de usar o Wesley como falso 9. O Wesley pode aparecer como falso 9 ou a manutenção do Valencia. Agora, voltando, né, para o time, começando a escalar o Inter de trás para frente, o goleiro é Antony, né? Isso porque Rocher ainda não tem condições de atuar. Na lateral direita, Aguirre, que foi preservado no final de semana, deve retornar à titularidade. A zaga continua a mesma, não tem nem como poupar a zaga do Inter, né, de Vitão e Vitor Gabriel, porque não tem outras opções. Tem o Rojo, né, claro, pode aparecer, mas fora os três, o Inter não tem mais muitas opções para a zaga. Aí na lateral esquerda, o Bernabé aí sim deve ser preservado e o Ramon deve entrar na lateral esquerda. O meio-campo seriam as maiores novidades e aí é desse cara que eu vou falar para vocês, Thiago Maia. Ele que foi titular, né, no Inter no ano passado, no início desse ano, agora até pouco tempo, viveu essa questão de negociação com o Santos e desde que retornou dessa novela que enfim acabou, ele não tomou mais seu protagonismo, né? A vaga dele no meio de campo do Inter, ele que atuava ali com o Fernando, com o Alan Patrick, foi ocupada pelo Bruno Henrique. Desde então, ele não voltou mais a comprovar o seu futebol e deve ter uma oportunidade, né? Terá uma oportunidade boa nessa terça-feira contra o Maracanã, que é para ser titular. Então, o Fernando deve ser preservado. O Fernando e o Alan Patrick são os caras que mais jogam, né? Não só tecnicamente, mas tem um desgaste maior de jogos. O Fernando já tem uma idade mais avançada. Desde o início do ano, ele falou até mesmo aqui no 4D Esportes que o Inter devia adotar um esquema de preservação melhor para ele. Não deu detalhes, mas é evidente, né, que teria que passar por isso. O Fernando que está aí fazendo 37 anos, eu acho que até por agora. Então, Fernando deve ser preservado, entra Ronaldo como primeiro volante, Thiago Maia na vaga do Bruno Henrique, e aí o Oscar Romero, que toda vez que entra muito bem, deve entrar na vaga de Alan Patrick, que seria a maior mudança, né? Porque o Alan Patrick é essa referência técnica. Aí no ataque, Vitinho, Tabata ou Wesley, né, como falso 9, ou o Ener Valencia. Essas são as possíveis mudanças e prováveis mudanças do Inter para enfrentar o Maracanã nesta terça-feira. O Inter está fazendo promoção para os sócios e sócias, né? Porque é um jogo que é um adversário um pouco menor, é bem verdade, mas o Inter precisa manter todo o seu foco e todo o apoio da torcida, porque já vacilou em outros momentos na Copa do Brasil, não pode perder a oportunidade de se classificar. A Copa do Brasil é uma competição muito importante, principalmente financeiramente, né? É no Brasil a competição que mais paga, então o Colorado não pode de forma alguma cometer esse vacilo. Acredito que não vai cometer mesmo com o time reserva, misto, preservados. O Inter é muito maior do que
o time do Maracanã, tecnicamente falando mesmo, né? Então essas devem ser as preservações do Inter para enfrentar o Maracanã nesta terça-feira. Uma boa mudança de time, né? Mas é uma enorme oportunidade, como eu disse, para todos esses reservas, principalmente os que não são muito acionados, né? Quer dizer, os que têm pelo menos titulares muito afirmados nas posições, como é o caso, por exemplo, da lateral esquerda, que tem o Bernabé, entra o Ramon, é uma ótima oportunidade para o próprio Thiago Maia, para recuperar o seu futebol. Então a gente vai ver um Inter diferente e é bom que o Inter tenha outras opções, né? Até porque será um longo ano e os titulares vão ficando cada vez mais desgastados. Então, esse deve ser o provável Inter para enfrentar o Maracanã nesta terça-feira. Certo, pessoal? Um grande abraço, muito obrigada para ti que assistiu esse vídeo. Dá o like, se inscreve no nosso canal. Até a próxima!